Hoje vamos dar continuidade à série de reflexões sobre a parábola do bom samaritano. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista, vou deixar o link do card e depois volte para assistir essa segunda parte sobre este ensinamento de Deus. Seja bem-vinda nessa segunda parte, então, sobre a reflexão do bom samaritano, que nos ensina que precisamos temer ao Senhor, obedecê-lo, honrá-lo, reverenciá-lo. No livro Movido pela Eternidade, de Vedere, ele deixa uma definição do que é temer a Deus de uma forma muito clara para o nosso entendimento, que diz em um dos capítulos: temer ao Senhor é honrá-lo, estimá-lo, valorizá-lo, respeitá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Quando tememos, trememos diante da sua palavra, o que significa obedecer-lhe imediatamente. E nessa parábola do bom samaritano, o Senhor diz que amar a ele é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas que próximo é esse? Como questionou este homem a Jesus Cristo, e ele dá um exemplo, um homem de Deus caído ao chão porque foi maltratado, foi espancado por um salteador e ele estava machucado. Enquanto caído ao chão, dois homens que também tinham entendimento da palavra de Deus recusam-se a ajudar este homem. Mas estes dois homens tinham entendimento, mas provavelmente não tinha outros preceitos que descrevem aqui no versículo 27 do capítulo 10 do livro de Lucas, que diz que quando amamos a Deus, significa que nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu preciso me encher do Espírito Santo e deixar que as características que somam a minha vida, porque o Espírito Santo agora está em mim, a serem demonstradas quando eu estendo a mão ao próximo. Seja esse próximo caído ou seja esse próximo que não esteja caído. E estes dois homens, então, se recusam. Mas o Senhor nos ensina aqui que nós precisamos não ter somente o entendimento da palavra ou as funções que o Senhor nos conduz no reino dele. É preciso nos encher de um amor que envolve todo o nosso coração e toda a nossa alma. Nos envolve como ser humano com identidade em Jesus Cristo. Porque diz assim a partir do versículo 33: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano era um povo que não se misturava com o povo de Deus, em função de uma história descrita na palavra, na história do povo de Deus. Mas esse homem não se misturava, mas ao ver aquele homem caído ao chão, ele se enche de íntima compaixão. Quando eu me coloco no lugar de outra pessoa verdadeiramente, significa que eu estou em compaixão àquela outra pessoa. Se eu sou uma mulher que eu conheço a palavra de Deus, mas eu não temo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu não consigo ter compaixão à vida de outra pessoa. Ou ser uma mulher, por exemplo, como nós comentamos na parte 1 desta reflexão, sobre as gavetas da nossa vida. Quando eu abro uma gaveta da minha família, onde eu me sinto bem com a minha família, onde eu tenho um bom relacionamento e vejo alguém caído, eu estendo a mão facilmente. Mas isso não justifica que eu sou uma mulher temente a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma, se eu abro uma outra gaveta da minha vida, onde nesta gaveta tem uma pessoa, ela que é uma pessoa distante ou alguma pessoa que eu não conheça e que essa pessoa precisa de ajuda e eu não entro em íntima compaixão à situação dessa pessoa. Então são duas situações no mesmo contexto onde eu escolho quem eu ajudo e quem eu não ajudo.
Mas não é isso que Deus nos ensina nessa parábola, porque ele diz amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quando o homem que conversava com Jesus diz que próximo é esse, e o Senhor entra com esta parábola e diz que o samaritano que passava ao lado olha um homem do qual ele não poderia conversar, mas se enche de íntima compaixão. Então eu não posso escolher os meus próximos, mas são aqueles que o Senhor tem colocado na minha caminhada. E muitas vezes o Senhor tem colocado na nossa caminhada pessoas que não fazem parte do nosso círculo de amizade, não fazem parte da nossa família, não fazem parte daqueles que eu estenderia a mão facilmente. E o Senhor nos faz uma pergunta: você tem escolhido a quem as suas mãos têm estendido? Se você tem escolhido e ignora aqueles que eu coloco na sua caminhada, significa que eu não estou amando a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu posso até ter o entendimento, conhecer a palavra, mas não a pratico. E o Senhor diz que viver o reino dele e viver eternamente com ele também é praticar e obedecer a palavra de Deus. Que tipo de eternidade você quer estar? E o Senhor, ele deixa esse ensinamento e continua no versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quando nós estendemos a mão ao próximo com íntima compaixão, o nosso trabalho não é pela metade. Ele não é simplesmente olhar e dizer, precisa de algo? E a pessoa diz, preciso, espera que eu vou chamar alguém. Não, você se envolve na situação, você completa a obra que Deus quer de você para com aquela situação. Obra pela metade, obra inacabada não dá frutos. Antes de levantar aquele homem, antes de mostrar o caminho, ele então limpa todas as feridas. Quantas pessoas chegam até você para ter uma conversa e você tem até uma íntima compaixão, mesmo não sendo uma pessoa tão próxima de você, e você pergunta como está, enxuga as lágrimas, dá um abraço e não dá continuidade a como conduzir essa pessoa a sair daquela situação de desânimo, situação de feridas profundas. E este homem, ele fez isso. Ele primeiro se encheu de compaixão, depois ele limpou, aplicou o azeite e o vinho, limpando aquelas feridas para que a dor daquele homem fosse amenizada naquele exato momento, mas ele não deixa aquele homem no caminho. Ele coloca aquele homem na sua cavalgadura e leva-o para uma estalagem. E cuidou daquele homem, colocou na estalagem, hospedou aquele ferido e observou. Ele não simplesmente deixou e abandonou. Ele, naquele momento, ele observou aquele homem. E no versículo 35 diz assim: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí é uma questão que nós precisamos entender em Deus até onde nós podemos ir com aquela pessoa que nós estendemos as mãos. O Senhor, ele nos fala neste primeiro momento o quê? Que nós precisamos olhar para o próximo e estender a mão ao próximo. Entender a necessidade dele e direcioná-lo a quem ou como a necessidade dele será alcançada, terá resultado bom. Porventura pode ser você mesmo todo trabalhar com essa pessoa, mas também você pode ser um instrumento de trabalhar com a necessidade dessa pessoa até um certo momento. Depois você precisa ter um discernimento de dizer: até aqui, aprove ao Senhor que as minhas mãos estivessem estendidas até você. Agora eu te direcionarei para outra pessoa, como este samaritano fez com este homem. Primeiramente, olha para a necessidade de alguém. Primeiramente, nós precisamos olhar para a necessidade. E o Senhor diz: estenda a sua mão à necessidade desta pessoa.
Você estende a mão, limpa as feridas, conversa, enxuga as lágrimas, dá um abraço e diz: eu te levarei ao lugar certo. Você leva essa pessoa até o lugar certo, até o lugar onde essa pessoa será tratada, será ministrada, será discipulada, por exemplo. E aí você diz: agora vocês cuidam, mas não se esqueçam de que, se precisarem, me chamem. Eu estou à disposição desta situação, que foi o que este homem fez no versículo 35. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Então, nós não deixamos a situação desaparecer da nossa vida. Deus pode até te falar: até aqui você foi útil a essa situação, mas daqui para frente esta pessoa precisa de outras habilidades que não competem a você. Mas nunca se esqueçam desta pessoa, porque ele diz: te pagarei quando voltar. Então aquele samaritano voltaria novamente por aquele caminho. Então eu preciso estar atento e saber como está essa pessoa. Não é simplesmente entregar na mão de outra. Ter interesse nos resultados, nos frutos e no andamento da vida desta pessoa que o Senhor te conduziu a ajudar. E aí Jesus pergunta então àquele homem: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vá e faça da mesma maneira como Jesus, nessa parábola, tem nos ensinado. Não desperdice o seu tempo olhando somente para as suas prioridades, esquecendo-se daqueles que estão caídos no meio do caminho. Seja uma pessoa que tem prioridade em olhar para Deus, que tem o seu coração, a sua alma, o seu entendimento totalmente voltado para o Pai, ouvindo e dizendo: Senhor, estou aqui, temendo a Ti, reverenciando, sabendo que eu preciso obedecê-lo imediatamente. Se o Senhor voltar os teus olhos para alguém que precisa, não desperdice este tempo. Estenda a sua mão, entenda a situação, enxugue as lágrimas, abrace e pergunte: Deus, até onde eu posso ir? E leve essa pessoa para o lugar certo. Se o lugar certo é você, não deixe a obra incompleta. Se o lugar certo é com uma outra pessoa, leve até essa outra pessoa, mas nunca se esqueça deste necessitado. Volte para saber como ele está. Obedecer a Deus é dizer: Pai, eu te amo e amo o próximo como a mim mesmo. Fique com este ensinamento nestes 2 vídeos de reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola que nos ensina a amar o próximo, a estender a mão, a ter compaixão e não desperdiçar o nosso tempo com os nossos interesses acima dos interesses de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.